Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E hoje, dia domingo, dia de reflexão livre, eu não sou exemplo para ninguém, certo? Mas eu vou gravar este vídeo de reflexão livre, na verdade, dentro do que se propõe sempre este canal, que é incentivar, impulsionar, motivar as pessoas, vou dar o meu exemplo então, eu não sou exemplo, mas eu vou contar um pouco dos bastidores da minha história. Quantas vezes eu já falei aqui com vocês de pessoas que às vezes ficam perguntando se eu já passei por frustração, que ficar falando é fácil. Falar é fácil, quero ver na prática. Você já passou por algum tipo de frustração? Você já passou por alguma decepção? Quantas, às vezes, gente sem noção, no sense nenhuma, que deixam, assim, às vezes, algum tipo de comentário mínimo, É mínimo o número de pessoas que agem desta forma. Mas, às vezes, tem, é claro. Então, eu gostaria de mostrar que este filósofo que vos fala, este apresentador de autoajuda, que busca sempre levar motivação, palavras de conforto, já tomou inúmeros nãos. E talvez eu tivesse todas as razões para ter desistido, enfim, ter enfiado minha viola dentro do saco e vamos embora. Sabe, umas coisas assim? Vou falar especificamente em termos de, por exemplo, desta realização aqui. Isso aqui para mim é uma tremenda de uma realização. Isso aqui é a realização, é um filho e é a realização de um sonho de infância. A primeira vez que eu pensei na minha vida em ser autor de livro, eu tinha 9 anos de idade, lá no sítio do meu pai, debaixo de um abacateiro. E, olha, eu não tenho vergonha nenhuma do meu passado. Eu estava dentro do curral, onde ficavam as vacas no período da manhã, e depois à tarde meu pai soltava elas para o pasto, para pastarem. E aí depois, então, tinha que ir lá e recolher o quê? O estrume da vaca, que era um serviço feito por mim. Eu que tinha que ir lá recolher, catar todo aquele estrume, jogando, a merda da vaca. E as desgranhentas, vou falar um negócio, elas parecem elefante, Porque elas fazem merda de quilo. E aí tinha um abacateiro do lado de lá da cerca, tinha um abacateiro, e eu criança, 9 anos de idade, mas já fazia isso lá no sítio. Então, aquele negócio, me apoiava na madeira, na madeira que cerca o curral, ficava apoiado, levava 3 horas para poder fazer todo aquele serviço, porque ficava cansado, ficava debaixo do abacateiro e imaginando que em cima do abacateiro era o meu escritório, onde eu escrevia. Então, na verdade, o meu grande desejo era fazer este vídeo lá. Era meu desejo. Já queria ter gravado, mas como nós estamos num período de chuva, está chovendo 24 horas, graças a Deus, não estou reclamando, então não teve condições de eu fazer esta filmagem lá no sítio, então cá estou. Para querer dizer que, por que eu estou falando tudo isso? Porque tem muita gente que, não conhece a história da gente, não conhece os bastidores, então acha e tem sempre a impressão de que tudo é muito fácil. De que tudo, nossa, o André tem uma sorte. Olha, tem uma frase que de fato eu gosto muito. Sabe qual é? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu suo a camisa, mais sorte eu tenho. Eu não acredito em sorte. Neste nível aqui, não. Eu acredito em que você arregaça as mangas e você corre atrás e você faz e você sua a camisa. Eu vou dizer outra coisa para você. Tá,
Tá, vamos por partes. Então, eu começo mostrando isso aqui, que é uma realização para mim. Por quê? Veja bem, eu vou dizer... Primeiro eu quero que vocês entendam a diferença. Veja bem, porque muita gente não sabe dessa diferença. Muita gente publica livro. E eu também já fiz isso. Em 2002, eu também publiquei um romance, né? Chamava Amores Adolescentes. Mas veja bem, na época eu não conhecia o mercado editorial e eu achei que, então, nossa, fiquei realizado com aquilo. Mas assim, na verdade, não era o que eu queria, o sonho meu, entende? De entrar no mercado editorial. Eu paguei para publicar. Grande número de autores fazem isso. Na verdade, eles estão pagando para uma gráfica. É uma editora que, na verdade, é uma gráfica e eles têm que pegar uma cota em livros, por exemplo, no mínimo 500 exemplares, eles têm que comprar e depois eles têm que se virar para vender, entendeu? A editora não faz nada. Quem imprimiu os livros não distribui, não faz nada disso, por exemplo. Que foi no meu caso em 2002, com esse livro aí. Eu nem divulgo porque eu não gosto dele, né? E, enfim, nem... não gosto. Era uma outra época, era um outro momento. Hoje eu jamais escreveria daquela forma. Mas aí é que tá. Por isso que tem muita gente que confunde, inclusive, deixa recados no meu Facebook. Ai, André, quanto tá seu livro? Você não manda aqui você não manda autografado para mim? Porque a pessoa confunde com isso, né? Com os escritores que pagam para terem a obra publicada e aí eles têm que sair vendendo. Então eles que têm que distribuir, eles têm que vender, igual cantores que muitas vezes pagam para determinadas gravadoras gravarem o CD deles e depois eles têm que sair vendendo, têm que sair distribuindo, diferente daqueles que fazem contrato com gravadoras tradicionais, como por exemplo Sony, não é? Som Livre, e aí essas gravadoras é que fazem toda a distribuição, a divulgação também, claro. Então, esse era o meu sonho. O meu sonho, na verdade, era entrar no mercado tradicional. E nossa, de vez em quando eu sempre olhava artigos sobre isso, pessoas especializadas em dar dicas para escritores, falar como que funcionava, e às vezes eu falava, puxa vida, não é? Será que é melhor desistir desse sonho? Porque é um mercado difícil de se entrar, principalmente uma pessoa desconhecida, como era o meu caso, de uma cidade pequena, uma cidade, né, de 30 mil habitantes no interior de São Paulo. Então, para mim era algo assim, difícil, sem ninguém no meio que pudesse me apresentar de repente. Porque a média as editoras recebem, por exemplo, de 1.000 originais que elas recebem para a publicação, elas publicam um. Elas selecionam um desses 1.000 que chegaram lá. E por que eu estou dizendo isso? Que hoje tem gente que diz, você viu que o cara tem sorte, né? Olha, agora teve o livro publicado, não sei o quê. Tá? E as pessoas às vezes não conhecem, por exemplo, a minha história. Olha, lógico, não desse tema, né? Tudo isso aqui era até livro infantil, romance, livros sobre felicidade, nada a ver com o projeto de hoje, que é a realização do meu sonho, que está publicado aí e que é o que eu abordo aqui no canal. Mas olha, e de várias datas, 11 de setembro de 2003, prezado autor, devolvemos nesta oportunidade a cópia do original que enviou para análise editorial. Lamentamos informar que apesar de o livro ser bom, não é possível atendê-lo, pois a nossa programação está completa. Não, ou seja, um não. Caro autor, recebemos e avaliamos os originais de... Nem vou falar os temas, porque não tem nada a ver com o que eu trabalho hoje aqui.
infelizmente, já definimos nosso cronograma de lançamentos para os próximos meses, ou seja, não. 10 de outubro de 2002. Prezado André, queremos inicialmente desculpar-nos pela demora na resposta. Foram submetidos ao nosso conselho, apesar da apreciação positiva, do valor do seu trabalho. Não. 16 de julho de 2003. Prezado André, agradecemos por nos haver submetido à sua obra, apesar de tratar-se de um assunto de interesse, você demonstrar grande fluência na sua abordagem, né? Estamos com a grade completa? Não. Prezado André, obrigado por sua atenção em nos enviar para apreciação suas obras. Aqui tem 2 obras, inclusive, que eu enviei. Um livro infantil, o outro era um romance. Nossos avaliadores optaram por não publicá-las. Não. Prezado senhor André, não. 22 de novembro de 2002. Agradecemos pela confiança em nós depositada. Não. 25 de agosto de 2003, a nossa grade já está completa para 2003, para novos projetos estaremos sempre à disposição. Não. 14 de fevereiro de 2012, não. 4 de abril de 2004, não. 1º de agosto de 2005, devido à programação em andamento, a editora pela não publicação. Não. Ou seja, eu tinha todos os motivos para ter desistido. Hein? Depois as pessoas ainda me perguntam, tem gente que ainda tem a coragem de deixar aí comentário, você nunca passou por uma frustração, por uma decepção? Cada cartinha dessa que chegava na caixinha do correio, meu coração disparava. E eu ia abrir, não. Aí, não é? Isso foi antes de eu começar programa em rádio. E depois comecei programa no rádio. Do rádio veio a internet, o canal aqui, que começou em 2013. O canal aqui no YouTube, em cima de um artigo que eu tinha escrito para o jornal, só que tinha ficado muito grande, né? Então não dava para publicar no jornal, que era como lidar com um término de relacionamento. E depois recebi um e-mail de uma pessoa perguntando como que ele se virava lá na relação dele. Aí eu respondi, só que como era muito grande para anexar e mandar a resposta para ele, a gravação para ele, eu resolvi postar no YouTube e mandar o link para ele. E assim que foi que começou a dinâmica do canal. Começou nesses moldes em abril de 2013. Portanto, já estamos indo aí para 2 anos, né, de canal Ponto de Vista nos moldes, que é hoje de resposta a situações. Porém, era super rápido, né? Era 1 semana que a pessoa no máximo esperava para ter a resposta, porque eram poucos e-mails. Hoje, a espera para eu ler o seu e-mail está em torno de 12 a 14 meses. A espera. A não ser que seja gravação privada e outra história. Mas não é disso que eu quero falar. Só quero dizer o seguinte, que, gente, a gente não pode, a gente tem que usar o não quando eu falo sobre rejeição. Quantas vezes? Isso é uma rejeição. Todos esses papéis, ainda bem que eu não joguei fora. Eu fiz muito bem de não ter jogado fora. Porque eu aprendi com cada não desse. Eu quis aprender. É como eu falo sobre a rejeição amorosa. Nós queremos ser rejeitados amorosamente, profissionalmente? Claro que não. Ninguém levanta pela manhã e fala, quero ser rejeitado hoje. Vem em mim, rejeição. Lógico que não. Mas aí é que está. Muito mais importante do que a rejeição em si é como eu vou me posicionar diante dela. Eu posso aprender. Né? Eu sabia. Veja bem, eu acho que a gente tem que ter consciência. Por exemplo, não adianta a pessoa iludir-se, eu quero cantar, e não tem voz nenhuma. Só porque se ilude com um cara em cima do palco, eu quero ser artista. Eu sabia. Isso eu posso dizer a vocês. Eu sabia que eu tinha
uma facilidade por escrever e eu gostava de escrever. Você entende? Eu gostava de escrever. Porém, o que aconteceu? O meu primeiro artigo no jornal foi quando eu estava no segundo colegial. Isso em 2000 nada, em 1994. O meu primeiro artigo foi uma crítica ao tetracampeonato, que o Brasil, né, foi tetracampeão. Então eu fiz uma crítica em cima daquela situação. Eu estava no segundo colegial. Foi a primeira vez que eu vi um artigo meu ser publicado no jornal aqui da minha cidade. Fiquei todo cheio. E desde então não parei mais de escrever. Por exemplo, para o jornal. Né? Sempre escrevia, tal, não sei o quê. As pessoas elogiavam, as pessoas da minha cidade elogiavam. Teve uma época que eu fui muito polêmico. Não é? Tinha uma linha que hoje eu jamais seguiria. Então você está vendo o que são os erros, os tropeços, e a gente vai crescendo e vai amadurecendo. E nunca ganhei um centavo por isso. Por escrever todo final de semana no jornal, por exemplo. Nunca ganhei nada para isso. Depois, quando eu comecei os vídeos aqui, gente, eu fiquei 7 meses gravando vídeo, tendo que trabalhar o dia inteiro, gravava um vídeo de madrugada. Quantos vídeos que vocês, no começo aí, que vocês assistem, que eu falo que eu estou de madrugada, eu vejo hoje, eu vejo a minha fisionomia de cansado. Não estou me fazendo de vítima, não. Mas eu vejo vídeos lá de trás, do começo, eu vejo uma fisionomia cansada, porque eu estava cansado. Teve gente até que falou que eu estava, tá chapadaço. Né? Meu, se você tivesse trabalhado também, não é? 12 horas por dia, como eu trabalhava, 12 horas por dia, e depois ainda vir gravar vídeo, queria ver se não ia ficar com aquela cara cansada, ainda a pessoa sugerindo que eu estava maconhado. Então, quer dizer, e eu fiquei 7 meses gravando vídeo sem nunca receber nada. O AdSense, que é o programa aqui por causa de visualizações que o YouTube paga para os canais, mas eu não recebia nada, porque eram poucas as visualizações. Então eu fiquei 7 meses. Só que aí é que tá, é aqui que eu quero mostrar para você. Eu quero mostrar os bastidores da minha vida, os tantos nãos, mas eu nunca deixei de apostar. Eu nunca deixei de suar a camisa. A gente tem que suar, gente. Eu nunca deixei. Então, né? Agora a pessoa fala, olha que cara de sorte. Sorte o cacete. Não tem nada de sorte. Tem esforço. Tem luta. Tem muito suor. Tem muita madrugada em claro. E agora eu vou contar a história então desse livro. É aqui também que eu queria chegar, porque isso, olha, quero demais partilhar com vocês. Aí eu tinha escrito, não é? Como lidar com o término de relacionamento, tinha dado aí algumas páginas, sei lá, acho que 12 a 15 páginas no Word. Eu elencava lá 6 tópicos e depois eu reelaborei, e ano passado, ou seja, em abril de 2014, eu resolvi então, falei, eu vou enviar para alguma editora. Eu já enviei tanto, já tomei tanto não, né? Mais um. Eu vou enviar para alguma editora. E eu entrei então, juro para vocês, eu conhecia já a Editora Gente, não estou aqui puxando o saco da Editora Gente, não. Já conhecia a Editora Gente, já tinha lido livros deles, mas, nem me toquei. Eu joguei no Google, entende? Editora de autoajuda. E uma das primeiras que apareceu foi a Editora Gente. E aí eu preciso que vocês voltem um pouco no tempo comigo. Em 2004, quando eu trabalhava em Campinas e nós fomos para um congresso em Curitiba, nós estávamos em 5.000 representantes da empresa lá, e entrou um cara chamado Roberto Chimiachiki para dar uma palestra motivacional para nós. E eu fiquei vendo aquele cara, isso em 2004, certo? 11 anos atrás. E eu fiquei vendo aquele cara dar aquela palestra, e eu falei, cara, inspirador, né?
eu quero ser que nem esse cara. A gente precisa de exemplos que nos inspirem. E naquele dia, o Roberto Chiniachik foi um grande exemplo para mim. E aí eu lembro que depois eu comecei a procurar na internet coisas dele. Comecei a ler textos do Chiniachik. Tá, guarda esse gancho, tá bom? Do Roberto Chiniachik. Depois, quando eu comecei no rádio, em 2009, quantas vezes eu usei textos do Roberto Chiniachik, do Augusto Cury, no meu programa no rádio? Depois não, depois você começa a seguir a sua própria linha. Depois você começa a ter o seu próprio pensamento. Mas no início, é natural que você seja um pouco, sabe, copista. E eu usava os textos do Chiniachik. E sempre falei, viu? Sempre fui sincero com o meu público. Olha, tem um texto aqui do Chiniachik e a gente tem que ser. Hoje em dia não. Hoje em dia não é, eu publico meus próprios textos. É tudo original meu. Mas no início é meio que natural que a gente se inspire, que a gente tenha alguns modelos. É totalmente natural isso. E eu acho saudável até você caminhar com as próprias pernas. E aí então, ano passado, em 2014, quando eu pensei, pô, vou enviar para alguma editora. Ah, André, tá, cria coragem, meu, toma outro não. Envia. E eu entrei e joguei no Google editora de autoajuda. Uma das primeiras foi a Editora Gente, que apareceu. E eu entrei então no site da Editora Gente para ver de fato se era a linha editorial deles, né, se eles trabalhavam realmente com autoajuda. E eu vi que uma das linhas que eles trabalhavam era também livros sobre relacionamento. E aí eu fui ver os autores. E um dos autores, pro meu espanto, quem era? Roberto Chiniachik. Foi decisivo para... Eu nem quis mais ver outras editoras. Eu falei, é nessa que eu vou enviar. É para esta editora que eu vou enviar. Já conhecia alguns livros deles, claro, né? É para esta editora que eu vou enviar. Foi a questão do Roberto Chiniachik que fez com que eu decidisse enviar para a Editora Gente. E enviei. Isso em abril de 2014. E aí, no finalzinho de abril, ou comecinho de maio de 2014, antes de eu sair para dar aula, eu fui checar meu e-mail e tinha um e-mail Desculpa, gente, é que de fato, por aí você vê o que é a realização de um sonho, porque isso me emociona mesmo. E aí, antes de eu ir dar aula, o título de um e-mail era Reunião na Editora. A hora que eu vi aquilo, a minha boca secou instantaneamente. A minha boca secou instantaneamente. Eu falei, meu Deus! E aí eu cliquei para ler, e aquilo ficava rodando, aquelas bolinhas ficavam rodando, e não abria, né? Não abria aquele e-mail, meu Deus do céu. Eu voltei, eu cliquei de novo, aquilo rodava, não abria. Eu pensei, meu Deus, faz alguma coisa. Cliquei de novo, aí abriu. E aí, o texto do e-mail dizia... André, prezado André, interessamos-nos por sua obra. Você teria a possibilidade de vir a São Paulo para uma reunião na editora? Olha, gente, faltava 10 minutos para eu ir dar aula. Eu saí no corredor, saí aqui do meu escritório, saí no corredor, eu gritava, eu chorava, eu esperneava, e eu pensava, calma, André, é só uma reunião. Só que dentro de mim ainda eu pensava assim, tá, mas já é uma coisa diferente de todas as outras. Todos os outros nãos.
é um talvez. É uma coisa que nunca tinha me acontecido. Uma reunião. Eles iam me ouvir. E aí eu pensei, não responde já. Senão vai mostrar que você está desesperado. Apesar de ser muito seu sonho. Calma. E eu fui dar aula. Eu nem sei como eu consegui dar aula. E depois do almoço, depois que eu saí do meu programa no rádio, eu respondi que eu poderia ir para São Paulo. Que para mim seria melhor de sexta, que era o dia que eu não tinha aula. E aí a secretária da editora então respondeu, ai, que ótimo, então vamos marcar. E marcou para a sexta seguinte. E às 9 horas da manhã. Aí durante a semana, meu Deus do céu, vocês não têm noção do que foi isso para mim. E aí durante, acho que na terça ou quarta-feira, ela me mandou um e-mail desmarcando a reunião da sexta-feira. Porque a gerente editorial tinha aparecido uma viagem, um compromisso inadiável, que ela tinha que ir. Então, se não poderia ser na outra sexta. Pensei, ai, menos mal, né? Ou será que estão me enrolando? E aí foi marcado para outra sexta. Aí na outra sexta, eu fui para casa de um grande amigo meu em Campinas e dormi lá de quinta para sexta, para na sexta-feira ele ir comigo até São Paulo. E aí nós fomos, e aí a gerente editorial me recebeu e disse, André, assisti seus vídeos, né? Gostei do seu material que você enviou aqui. Deixa eu já te falar uma coisa, nós vamos publicar seu livro. Eu quase queria explodir dentro daquela sala. Mas pensei, mantenha calma, mantenha a postura. E a hora que eu saí, olha, eu não me cabia em tanta alegria. E depois foi assim, não é? Depois eles me convidaram para dar a palestra na Bienal, que foi em agosto de 2014, que foi também assim, uma coisa que, meu Deus, eu pensei, eu dando palestra na... Ai, deixa eu te falar um negócio! Quando a gerente editorial estava conversando comigo, ela falou, como que você chegou até nós? Eu falei para ela, não, eu já conhecia, não é? Assim, alguns livros de vocês eu já tinha lido, mas eu vou ser sincero para você. Eu falei, eu joguei no Google, editora de autoajuda, apareceu vocês em primeiro lugar, e o que foi determinante também para eu optar pela editora Gente, foi que entre os autores eu vi que tem, né, o Roberto Chiniachi, que faz parte do hall de autores de vocês, não é? Aí, gente, ela vira para mim e fala, não, o Roberto não é só autor da editora Gente, o Roberto é o dono. Eu quase infartei. Eu quase tive uma síncope nervosa lá dentro. Olha o que é você vê o que é tudo isso. Meu, essa energia essa coisa que... Tá, enfim, era só alegria na minha vida. Entende? Depois de muitos nãos. Depois de muitas madrugadas gravando vídeo. Ou seja, depois de muitos textos, desde 94, muitos textos no jornal, sem nunca receber nada, e não estou reclamando, nunca quis receber, não estou aqui criticando o jornal por isso, né? Fazia porque era um gosto meu. Ou seja, tudo isso estava me preparando para esse momento. Mas eu estava arregaçando as mangas. E depois então tem gente que fala de sorte, né? Ai, que sorte que ele tem. Não, não é sorte. É esforço, é dedicação.
E agora eu vou contar para vocês, então, finalizando, mais 5 minutinhos só, tá, gente? Desculpa pela demora de tudo isso, por estar aí, de repente, né, enchendo vocês. Mas, aí o que aconteceu? Em janeiro, agora de 2015, em janeiro deste ano, a gerente editorial, a Marília, beijo Marília, a gerente editorial, ela me mandou um e-mail com todo o cronograma do que, né, ela tinha pensado, como que deveria ser, então, como ela tinha pensado que os tópicos que ficaria bacana abordar a partir do próprio canal aqui e a partir do material que eu também já tinha enviado a ela. Aí ela falou o seguinte, né, no e-mail. Olha, ela me mandou esse e-mail na quinta-feira, dizendo assim: só que, André, para o seu livro ser publicado em março, você tem que me enviar todo o material, né, para eu mandar para revisão até terça-feira. Isso na quinta. Eu falei para ela, pode deixar. E aí, gente, eu passei, como estava de férias, né, escolares, né, foi em janeiro isso, eu passei a madrugada da quinta escrevendo, de quinta para sexta, depois eu passei a madrugada de sexta para sábado, aí passei o sábado inteirinho escrevendo, fui parar só meia-noite, só para dar uma, porque eu já estava até abobalhado, e aí no domingo eu voltei a escrever, escrevi o domingo à tarde até às 6 horas da tarde. Aí eu terminei. A hora que eu terminei, parecia aquele atleta que passa a linha de chegada e depois que ele passa a linha de chegada é que ele desmaia. Parece que eu não tinha mais raciocínio, parece que eu não tinha mais cérebro, sabe? Parece que eu tinha ânsia. Aí eu fui dar uma relaxada e tal, e eu pensei, não, eu tenho até terça. Então, André, sossega o facho. Amanhã você revisa tudo que você escreveu, né? Ou seja, na segunda. Só que depois eu dei uma relaxada, tomei um belo de um banho e tal. Não aguentei. Eu falei, eu vou revisar já. E aí eu passei a madrugada de domingo para segunda, revisando tudo que eu tinha escrito. E terminei às 6 horas da manhã da segunda-feira. E já peguei o arquivo e enviei para ela, para a gerente editorial. Ela me respondeu agradecendo muito por eu enviar. E depois de um tempo ela me mandou o projeto da capa e depois mandou o arquivo em PDF diagramado, não é? E, gente, assim, para minha surpresa, eu achei que pudesse ter muitas correções, não é? Porque, principalmente quando a gente vai fazer, de repente, uma monografia na faculdade, um trabalho científico, não é? O orientador sempre nos corrige e tal. E não vieram correções. Não foi pedido para eu refazer nenhum capítulo tal, porque de fato eles gostaram, né, e aprovaram. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero me aparecer aqui? Não, de forma alguma. É porque eu quero dizer a vocês o seguinte, que aqueles 7 meses que eu fiquei gravando vídeo, por exemplo, de madrugada, todos os dias, sem ganhar nada. Todas as vezes, muitas vezes sendo criticado por muitas pessoas próximas de mim. Ai, André, só pensa em gravar vídeo. André, só pensa em gravar vídeo, não tem mais tempo para sair com a gente. Aqueles 7 meses em que eu não recebi nada, porque não tinha tanta visualização, estavam me preparando, estavam preparando o conteúdo aqui. Por isso que eu consegui escrever em tão pouco tempo, de quinta a domingo. Porque já estava aqui. Diferente de uma monografia, que o aluno tem que pesquisar, não sei o quê, o conteúdo já estava aqui. Apenas então somente foi pôr à luz. Por isso que isso aqui para mim, além de ser um sonho, é o meu filho. Eu dei à luz a tudo que estava aqui. E também graças a vocês, que vocês fazem parte disso.
as histórias, a confiança de vocês, as histórias enviadas, é que faziam também com que eu refletisse e que eu desenvolvesse essas teorias. E agora, pessoas que já compraram no início de março o livro, estão postando por inbox a foto. André, estou amando a leitura, eu amei isso, amei determinada coisa. Eu amo receber este feedback e saber que foi uma coisa... Olha, é por isso que eu digo, gente, eu tomei muito não. Já tomei muita lambança. Estou falando desse aspecto, tá? Em outros aspectos também. Já fui muito imaturo em nível emocional. Nossa, claro que sim. Meu Deus do céu, eu sou um ser humano em processo de... É que às vezes, você me assistindo assim, às vezes a gente tem a impressão que a pessoa sempre foi assim. Meu Deus, já fui muito imaturo em nível emocional. Já fui imaturo em relacionamentos também. Afe Maria. E estou em processo de... Porque o dia que a gente se considera pronto, ai credo, aí a gente está perdido. Ai, agora eu já atingi a maturidade emocional. Não, eu não. A gente está sempre em processo de. Ainda bem, porque a gente pode aprender, porque a gente pode crescer. Portanto, eu quero finalizar essa reflexão, que já deve ter ficado imensa, e peço desculpas por isso, dizendo a vocês o seguinte. Hoje eu entrei no mercado tradicional editorial, que era o meu grande sonho. Hoje eu tenho um contrato com a editora Gente, né, assinado em setembro de 2014. Tenho um contrato com eles aí. Estou no mercado tradicional. O livro sendo distribuído nas grandes livrarias. Eu acho que vai ser um impacto. Eu não sei ainda se eu estou preparado emocionalmente para chegar numa livraria, por exemplo, como a Saraiva, como a Nobel, e ver o meu livro lá. Eu estou me preparando psicologicamente para isso ainda. Vou levar uma caixinha de lenço para quando eu quero estar sozinho, para quando isso acontecer. E o que eu tenho a dizer a você, nunca desista de você. Aprenda com os nãos. Os nãos, eles são educativos na nossa vida. E quando a gente aprender com eles, aí sim, a gente vai estar no caminho certo. Quando a gente não, apesar deles serem dolorosos, e por vezes eles nos desmotivarem, mas quando a gente muda o foco, quando a gente começa a enxergar de uma outra forma, e quando a gente percebe que é o nosso arregaçar das mangas, que é a nossa determinação. Ai, gente, desculpa porque eu sou mole mesmo. E aproveito, claro, o lançamento oficial, né? Até agora, durante o mês de março, foi a venda online nas livrarias, mas o lançamento oficial acontece dia 11 de abril, na cidade vizinha, aqui a Dois Córregos, ou seja, na cidade de Jaú, lá no shopping de Jaú, na livraria Espaço União. Aliás, é uma livraria que eu sempre frequentei, uma livraria que eu sempre comprei meus livros lá, e hoje, dia 11, eu nem acredito que eu vou estar lá lançando o meu no mercado tradicional editorial brasileiro. E quem tem possibilidade de participar, você que é daqui da nossa região, você do Brasil todo que tem a possibilidade de vir, será uma honra e um prazer recebê-lo no dia 11 de abril, às 8 horas da noite, lá no Shopping de Jaú, na livraria Espaço União, no lançamento oficial de Dor de Amor Tem Jeito. Como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais. Muito obrigado, pelo carinho de todos vocês, que sempre, as palavras, o carinho são sempre incentivadoras, combustível na minha caminhada, sem dúvida alguma. Eu acho que a gente está sempre num processo de autoajuda, Nós nos autoajudamos. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir, participe do blog Ponto de Vista, participe de todas as sessões que constituem o canal Ponto de Vista aqui no YouTube. Muito obrigado
e um forte abraço.